Opa, tô passando aqui no começo do vídeo para avisar que esse relato é dividido em dois. As duas partes do relato vão estar no mesmo vídeo, só que entre os dois relatos vai ter a opinião dos usuários do Reddit. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai me ajudar muito. Valeu e bora pro relato. Fui sem razão por não deixar meu namorado ser o herói enquanto estávamos sendo assaltados. Meu namorado é um fanático por grandes heróis e faz tudo ao seu alcance para ser como um. É realmente cativante e é uma das muitas coisas que eu amo nele, porque ele quer ser o bem que deseja ver no mundo, mas essa mentalidade que ele tem é o motivo de estarmos brigando agora. Estamos em quarentena no meu apartamento, ele não é alugado, e ele sugeriu que fizéssemos uma caminhada noturna, já que estamos ficando loucos por ficar dentro de casa o dia todo. Ele imaginou que seria melhor para o distanciamento social sair à noite. Eu estava hesitante porque moramos em um bairro perigoso, mas ele me garantiu que me protegeria. Em nossa caminhada, fomos encurralados por um homem com uma faca que exigia nossas carteiras. Lembrei-me de Street Smarts, de um trecho de um filme da Netflix, e ia jogar minha carteira para o assaltante para que pudéssemos fugir, mas meu namorado começou a discutir com ele e estava falando um monte de coisas sobre justiça e como o assaltante não iria escapar dessa. Parecia que ele estava se preparando para lutar. Fiquei surpresa com isso, e acho que o assaltante também, porque me deu tempo suficiente para tirar as coisas importantes da minha carteira enquanto ele estava distraído. Interrompi o monólogo do meu namorado e disse: "Pega, só não machuca a gente", e joguei atrás do cara. Quando ele se virou, peguei a mão do meu namorado e saímos correndo de volta para o apartamento. Chegamos em casa em segurança e fiquei aliviada por estarmos bem, mas meu namorado estava fumando. Ele ficou chateado porque eu interrompi de me proteger, quando ele poderia, em suas palavras, poderia claramente lidar com isso sozinho. Eu disse a ele que ele poderia ter morrido. Ele disse que era obviamente mais forte do que o assaltante e teria vencido. Expliquei a ele que o cara tinha uma arma branca e meu namorado não, então as chances estavam contra ele. Não só isso, mas eu não queria que meu namorado fosse morto por causa de uma maldita carteira. Discutimos por mais tempo do que o necessário, então disse a ele que poderemos conversar sobre isso quando nossa adrenalina não estivesse tão alta, mas eu precisava fazer um boletim de ocorrência enquanto o evento estava fresco em nossa cabeça. Ele saiu pisando duro para o nosso quarto enquanto ligava para a polícia. Quando eu desliguei o telefone, fui deitar com ele, mas ele rolou para longe de mim. No dia seguinte, ele ainda estava zangado e já havia contado a seus amigos e familiares o que havia acontecido conosco. Eu pensei que eles entenderiam como eu lidei com a situação, mas eles estavam furiosos comigo por não deixá-lo ter a oportunidade de ser um herói. A mãe dele até me ridicularizou por causa disso. Quero reabrir a conversa para que possamos nos entender e superar isso, mas se ele não for receptivo, vou pedir que ele volte a morar com a mãe. Quero entender onde eu errei e se errei, mas sinceramente sinto que está sendo infantil e irracional. Eu só quero saber se eu fui sem razão ou foi ele. Não foi sem razão. Diga a Liga da Justiça que a vida não é um filme e que qualquer um que luta contra alguém que tem uma faca tem garantia de 100% que vai ser cortado, independente dele treinar Krav Maga ou quantos filmes da Marvel ele viu. Eu disse a ele 100 vezes que um soco não venceria uma luta, mas ele não ouviu. Não entendo como as pessoas em sua vida encorajam isso. Ele poderia ter morrido. Não banque o herói. Você faz o mínimo necessário para poder dar uma fuga segura, porque, mesmo altamente treinado, é muito provável que você se machuque gravemente. Isso se não for morto. E você está certa, não vale a pena morrer por causa de uma carteira. Diga à mãe dele que não há nada de masculino em correr riscos idiotas. Realmente não vale a pena tentar salvar $13 ou o que quer que seja apenas para ser esfaqueado. As facas são horríveis e têm a mesma probabilidade de matá-lo do que as feridas de bala. Sim, eu ia dizer, minhas aulas de autodefesa foi há muito tempo, mas eles não nos ensinaram a ser um herói que chuta o traseiro do agressor. Eles nos ensinaram como dar o fora para não se machucar ou morrer. Ela definitivamente teve a ideia certa. O namorado agiu como um tolo. Não foi a sem razão. E se meu namorado tentasse fazer algo assim, eu o deixaria. Porque a vida não é um filme ou um programa de televisão. Isso está além de estúpido, infantil e irresponsável. Suas coisas não valem sua vida. As coisas podem ser substituídas. Sua vida não. E se estivesse sozinho com seu hipotético filho imaginário e ele tentasse uma façanha como essa? Até mesmo no campus da minha faculdade, a segurança deixa bem claro que
aí, se você for assaltado, apenas entregue suas coisas. Em todos os empregos que tive em que eu lidava com dinheiro, a gerência também deixou claro para não tentar bancar o herói. Deixe seu namorado voltar para a casa da mamãe, talvez ela possa ajudá-lo a se sentir mais viril. Ele passou o dia todo na casa da mãe e não me preocupei em entrar em contato, até ter resolvido toda a situação em minha mente. No início, não pensei que um rompimento estivesse nos meus planos, mas agora não consigo me imaginar ficando com ele se ele não consegue ver o que fez de errado. Eu realmente não gosto de pular para o bem, apenas termine, para resolver todos os problemas. No entanto, neste caso, acho que você deveria considerar isso. Eu entendo a escolha de lutar em uma resposta de luta ou fuga, mas se ele realmente não consegue entender o porquê deveria mostrar alguma aparência de gratidão pelo fato que você literalmente salvou a vida dele, acho que é hora de ir. Isso obviamente é uma coisa do ego. Você não deve estar perto de alguém que está disposto a perder a vida por causa do seu ego. Pessoas assim não são confiáveis. Concordo. Querer fazer o bem no mundo é admirável. Pensar que você é algum tipo de herói e deve provar que não é. Na verdade, é muito egoísta e muito estúpido. Esse caso 100% mostra o porquê. Que tipo de idiota preferiria ser um herói morto do que uma pessoa viva que não perdeu nada tão importante? Mas sim, ele provavelmente deveria ter ficado com a mamãe. Ela estar brava porque a namorada dele não o deixou ser um herói mostra exatamente de onde veio a mentalidade e o comportamento em primeiro lugar. Aposto que se ele tivesse sido esfaqueado e gravemente ferido, mas sobrevivesse, sua mãe não calaria a boca falando sobre ela não ter o impedido. Sim, o filhinho da mamãe tem razão, né? Acho que todos nós sabemos que a querida mamãe teria culpado a namorada. Deus me livre, ele realmente poderia ter sido morto. Ladrões não querem matar pessoas. Eles estão lá para roubar de você, mas eles também estão desesperados, o que os torna irracionais. Você não pode racionalizar com pessoas irracionais. Ele certamente teria sido esfaqueado se a namorada não o puxasse para longe. Atualização. Só quero agradecer a todos que comentaram. Me alivia saber que não sou louca. Ele ainda está na casa da mãe e não tive notícias dele. Nem tentei entrar em contato. Todos os amigos dele também me taxaram de errada, exceto um deles, que está tentando mediar. Se eu não tiver notícias dele esta noite, entrarei em contato amanhã. Eu pretendo atualizar nos comentários dependendo de onde isso vai. Mais uma vez, obrigado a todos por compartilharem seus pensamentos sobre isso. Parte 2 do relato. Então, ele me ligou ontem à noite e eu atendi. Ele perguntou se eu estava bem e como eu estava. Aí ele perguntou se podia vir e eu disse que sim. Eu planejava trazer tudo à tona de novo, porque ele tinha sido muito passivo-agressivo e se recusava a falar sobre isso. Mas quando ele apareceu, imediatamente começou a se desculpar. Ele disse que estava sendo delirante, irrealista e toda fantasia de herói não é saudável. Ele colocou em risco minha segurança e isso não estava certo, e etc. Eu não estava preparada para esse comportamento, especialmente em comparação com a forma como ele estava agindo a semana toda. Conversamos por horas antes de irmos para a cama juntos, e tudo parecia funcionar bem. Eu estava realmente prestes a terminar as coisas, então foi um alívio não precisar fazer isso naquele momento. Então, esta manhã chegou e atingiu o ventilador. Na atualização do meu comentário no último post, mencionei que um amigo estava tentando mediar. Mandei uma mensagem para aquele amigo dizendo que as coisas deram certo, e ele disse algo como: "Estou tão feliz que você conseguiu se desculpar." Algumas pessoas mencionaram que talvez ele tenha contado uma história diferente, o que não é algo que eu investiguei, mas eu decidi perguntar e não me arrependo nem um pouco por ter feito isso. Em primeiro lugar, ele disse a todos que a caminhada noturna foi minha ideia, então aparentemente nunca fomos assaltados. Aparentemente, comecei a falar com um estranho na rua na tentativa de fazê-lo mostrar que meu namorado era um homem forte e iria me proteger. E a única razão pela qual conseguimos fugir foi porque ele acalmou a situação, porque ele foi colocado em uma posição em que se sentiu obrigado a lutar pela minha honra. Você está brincando comigo. Para encurtar a história, ele tentou bancar o idiota e pedalar para trás esta manhã quando o confrontei sobre isso. E então, quando pressionei para ser honesto, ele explodiu novamente e disse o que eu deveria fazer. Toda a situação era embaraçosa e ia me deixar mal. Nós discutimos novamente por um tempo, mas tinha acabado. Eu disse para ele ir e que não iria funcionar. Ele não tinha muitas coisas, então foi fácil colocar tudo em uma sacola de compras sobressalente e simplesmente jogar nele enquanto ele saía com raiva. Ele está atualmente fora do meu complexo esperando que a mamãe o pegue. No que me diz respeito, desviei de uma bala. Foda-se seus amigos, sua mãe, foda-se ele. Obrigado por abrir meus olhos, Reddit. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que você achou dos relatos de hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho, vai me dar uma força tremenda. É isso, valeu, é nóis e fui.